Olá! Já parou para pensar que as palavras que usamos e as verdades em que acreditamos talvez não sejam tão estáveis quanto parecem, e se a própria ideia de um sentido único e definitivo for uma ilusão? Hoje, vamos mergulhar em uma das correntes de pensamento mais provocadoras do século XX. O PS Estruturasmo. Se você gosta de questionar o óbvio e entender as engrenagens por trás do que consideramos normal, fique comigo. Para a gente começar, vamos voltar no tempo. Imagine a França das décadas de 1960 e 70, um caldeirão de ideias, com o estruturalismo em alta, tentando encontrar as estruturas fixas por trás da linguagem e da cultura. Mas, em meio a protestos e transformações sociais, como os de maio de 68, surge uma nova onda de pensadores. Eles olham para o estruturalismo e dizem: espera aí, será que as coisas são tão organizadinhas assim? Nomes como Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes e Jean-François Lyotard começam a balançar as estruturas. Literalmente, eles não formavam uma escola unida com um manual, mas compartilhavam uma desconfiança em relação a verdades universais e significados estáveis. Vamos pegar Jacques Derrida e sua famosa desconstrução. Não é sobre destruir tudo, é mais como desmontar um relógio para ver como ele funciona e descobrir que algumas peças foram escondidas ou hierarquizadas. Derrida nos mostra que toda estrutura de pensamento, todo texto, carrega em si tensões e contradições. Ele cunhou o termo différance, um jogo de palavras em francês que significa ao mesmo tempo diferir e adiar. A ideia é que o significado de uma palavra nunca está totalmente presente. Ele sempre depende de outras palavras e é constantemente adiado. Não existe um ponto final, um sentido original e puro. A linguagem é um jogo infinito de diferenças. Enquanto Derrida olhava para os textos, Michel Foucault olhava para o poder. Mas não aquele poder que a gente imagina vindo de um rei ou de um presidente. Foucault diz que o poder é como uma rede que se espalha por toda a sociedade. Ele está nas escolas, nos hospitais, nas prisões, nas nossas conversas do dia a dia. E esse poder está sempre ligado ao saber. É o que ele chama de poder saber. Os discursos que consideramos verdadeiros sobre saúde, crime, educação, não são neutros. Eles produzem formas de ser de se comportar e definem o que é normal e o que é desviante. A genealogia de Foucault é como ser um detetive da história, rastreando como essas verdades foram construídas ao longo do tempo. E se a gente pensasse o conhecimento não como uma árvore com uma raiz e galhos bem definidos, mas como um rizoma, essa é a proposta de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Um rizoma é como uma grama ou um bambu. Não tem centro, cresce para todos os lados, e qualquer ponto pode se conectar com qualquer outro. Para eles, o pensamento deveria ser assim: múltiplo, fluido, sem hierarquias fixas. É um convite a criar conexões inesperadas e a escapar de modelos que nos aprisionam. Essa desconfiança das grandes estruturas também aparece em outros autores. Roland Barthes, por exemplo, declarou a morte do autor. A ideia não é que o autor não importa, mas que o sentido de um texto não pertence a ele. O texto é um tecido de várias citações, e cada leitor o tece de novo, criando seus próprios significados. Júlia Kristeva expande isso com o conceito de intertextualidade, mostrando que todo texto é um mosaico de outros textos, um diálogo constante. E Jean-François Lyotard resumiu o espírito da época, com sua incredulidade em relação às metanarrativas. As grandes histórias que a modernidade contava para se justificar menos, como a do progresso inevitável ou da emancipação total, perderam a credibilidade. O que sobra são narrativas menores, locais e uma pluralidade de vozes. Ok, mas o que isso tudo significa na prática? Parece muito abstrato, né? Mas as implicações são enormes. Primeiro, a crítica ao sujeito. Para o pós-estruturalismo, não existe um eu essencial, uma identidade fixa. Nós somos construídos historicamente, através de discursos e práticas de poder. Nossa identidade é múltipla, fragmentada e está sempre em processo. Isso abalou as ciências humanas, que tiveram que repensar a ideia de um observador neutro. Não dá para estudar uma cultura ou sociedade sem reconhecer que o próprio pesquisador faz parte de um jogo de poder e saber.
Essa crítica ao essencialismo foi fundamental para os estudos de gênero e raça, por exemplo. Ao invés de buscar uma essência da mulher ou uma identidade racial fixa, o foco se volta para como essas identologias são construídas, disputadas e performadas na sociedade, prestando atenção às diferenças e intersecções. Na educação, o pós-estruturalismo nos faz perguntar: quem decide o que vai no currículo? Que subjetividades a escola está formando? Os métodos de avaliação são realmente neutros? No campo do direito e da política, a coisa também fica interessante. Se não existem fundamentos absolutos para a justiça, como decidimos o que é certo? O pós-estruturalismo não diz para abandonar a política. Pelo contrário, ele nos convida a pensar a política como um campo de negociação constante, onde diferentes jogos de linguagem e interesses estão em disputa. O direito não é apenas a aplicação de uma lei universal, mas uma prática discursiva que produz efeitos reais na vida das pessoas. E aqui na América Latina e no Brasil, essas ideias foram recebidas e adaptadas para pensar nossas próprias realidades, marcadas pela colonialidade e por imensas desigualdades. A crítica às grandes narrativas europeias dialoga com os debates decoloniais, que buscam construir conhecimentos a partir de nossas próprias experiências históricas, sem precisar da validação externa. É claro que o pós-estruturalismo também recebe críticas. Alguns dizem que ele leva a um relativismo paralisante, onde tudo vale, mas a maioria dos autores diria que não é bem assim. Desconstruir não é destruir, é uma prática rigorosa de leitura para entender como as coisas funcionam e abrir espaço para novas possibilidades. O objetivo não é dizer que não existe verdade, mas perguntar: quem produz essa verdade? A quem ela serve? Que efeitos ela tem? A responsabilidade ética e política não desaparece. Ela se torna ainda mais crucial, mas agora de forma situada, atenta aos contextos e às consequências de nossas ações. Em resumo, o pós-estruturalismo é mais uma caixa de ferramentas do que um sistema fechado. Ele nos oferece instrumentos para desnaturalizar o que parece óbvio, para mapear as relações de poder que nos atravessam e para imaginar outras formas de ser e de viver junto. É um convite para ler o mundo com mais atenção às fissuras, às margens e às vozes que foram silenciadas. É um pensamento que nos ensina que o sentido não é algo que se encontra, mas algo que se constrói, se disputa e se transforma, o tempo todo. E talvez a maior lição seja essa: a de manter a pergunta viva, a crítica ativa e o campo do possível sempre aberto. Espero que essa viagem pelo pós-estruturalismo tenha sido instigante. É um tema denso, mas que abre muitas portas para pensar o nosso mundo. Sebok. Gosto, deixe seu like. Comente aqui embaixo o que mais te chamou a atenção e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mergulhos filosóficos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima!